Glória ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Mas desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Amém? Vamos ler em Lucas 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A parábola da viúva persistente. E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava a homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Disse-lhe o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, me coloco mais uma vez diante da Tua presença. Senhor, eu te peço neste momento de oração, meu Pai querido, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, eu não tenho nada a oferecer, mas usa eu mais uma vez pela Tua infinita misericórdia. Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, eu não estaria aqui. Mas Deus, que o Senhor, meu Pai querido, use a minha pessoa. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Senhor, o Senhor é o dono da igreja. O Senhor, meu Pai querido, é o dono de tudo. Deus, eu te peço nessa noite, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que a igreja continue de pé e coloque a mão sobre o seu coração. E eu peço para quem souber, me ajude a adorar o Senhor. Amém? Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta,
que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, aleluia. Foi difícil para pessoas aqui chegar aqui hoje. Foi difícil na raiva. Foi cansativo. Foi um dia grande de luta. Teve pessoas que estão aqui desanimada, entristecida, cansada, fatigada, querendo desistir. Vem aqui atrás de uma resposta. Mas o Senhor vai falar com você nessa noite. Ele vai falar além do que você pediu, mas Ele vai falar o que Ele quer falar com você nessa noite. Aleluia. Eu peço para a igreja se assentar, amém? A palavra do Senhor fala sobre a parábola da viúva persistente. E essa parábola, quem falou foi Jesus. Jesus, ele conta a parábola dessa viúva. Essa viúva, ela morava numa cidade. Essa viúva estava ali com uma causa impossível de ser resolvida. E ali naquela cidade só havia aquele juiz. Aleluia. E essa viúva, todos os dias ela ia ali bater na porta daquele juiz e pedia para que aquele juiz, ele julgasse a causa dela, ele julgasse aquele problema dela. Só que ela batia na porta, só que ela não era atendida. Aleluia. Ela insistia, todos os dias ela estava ali pedindo para aquele juiz, insistindo e molestando ele, ali pedindo para que ele atendesse a ela. Só que ela voltava da mesma maneira que ela chegava lá. Só que a palavra do Senhor fala que ela não desistiu. Aleluia. Ela estava o quê? Insistindo. Quantas vezes nós vemos 1, 2, 3 vezes, não acontece do jeito que nós queremos, nós não queremos vir mais. Quantas campanhas é necessário nós fazer e nós queremos resposta no primeiro ano da campanha e nós às vezes nem terminamos a campanha porque não foi do jeito que nós quis. Aí nós não queremos insistir. Nós paramos no primeiro dia da campanha, às vezes tem o segundo elo, o terceiro elo, não respondeu, Deus não falou comigo, Deus não usou o profeta, não levantou alguém para falar comigo, não levantou alguém para passar profecia, não levantou alguém para revelar a minha vida, eu não vou insistir mais. Aleluia! Mas nós temos que entender que nós só recebemos bênção, vitória, se nós insistirmos. É persistindo, é batendo, é pedindo que a porta se abra. Aleluia. E ali se encontrava aquela viúva fazendo o quê? Insistindo. A pior coisa é quando a gente precisa tanto daquela resposta, tanto daquela vitória, e nós olhamos para um lado para o outro, nós já clamou, a gente já orou na madrugada, a gente já fez o que Deus mandou, mas ainda a resposta não chegou, não é assim, irmão? Aí nós fica triste, nós fica desmotivado, nós ficamos desanimados, porque é assim que acontece conosco.
Porque nós queremos da nossa maneira, nós queremos do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. E foi por isso que ele deixou uma dessas, essa parábola, do dever de persistir, do dever de orar, do dever de clamar, do dever de pedir ao Senhor. E aquela viúva, porque a palavra do Senhor fala que as viúvas naquele tempo, elas não eram, né, elas eram deixadas de lado. E às vezes não ligava muito para quem era viúva. Aleluia. Porque era viúva, não tinha valor, né? E ali ela estava com aquela causa difícil, impossível para ela resolver. E todos os dias ela estava ali na porta daquele juiz. O juiz, ele via ela. O juiz sabia quem era que estava na porta dele todos os dias. Só que ele não abria a porta. Ele falava consigo: eu não temo nem a Deus. Nem a Deus ele não temia. Mas a insistência daquela viúva foi tanta, que ele pegou e falou: não, eu vou ter que atender essa mulher. Ela está insistindo demais. Ela está batendo demais. Ela vem aqui demais. Ela está insistindo demais. Eu vou atender o pedido dela. Se você continuar insistindo, o Senhor vai abrir a porta para você. Mas não adianta a gente falar que a gente quer insistir e estar um dia na igreja e um dia no mundo. Às vezes a gente fala: nossa, a gente está tão firme na igreja, está recebendo tanta bênção. Aí vem a tempestade, vem a luta, vem a dificuldade, mas faz o que? Desanima. A gente faz o que? A gente para. Meu irmão, não tem problema a hora que é que você chega na igreja, mas insista. Não importa se você está chegando na hora do amém. Só de você sair da sua casa com propósito, você já chega e recebe a bênção. Porque muitas das vezes a gente fala assim: eu moro tão longe da igreja, e até eu chegar lá, às vezes é uma correria. E olha, quando é dia da bênção, é o dia que é mais atribuloso para a gente chegar na igreja. Aí a gente fala assim: não, por causa da hora, eu não vou não. Mas meu irmão, não deixa de fazer isso. Não vem para a casa do Senhor. Não importa a hora que você chegar. O importante é que Jesus está te vendo. O importante é que a bênção que você vai receber não vai ser da irmã A nem da irmã B. Vai ser de Jesus, porque é Ele que te conhece. Porque muitas das vezes nós temos a mania de julgar. Nossa, a irmã chegou tal hora na igreja. Não era essa hora para a irmã ter chegado, não. Meu irmão, não julga. Você não sabe o problema que a irmã passa dentro da casa dela. Você não sabe a tribulação que às vezes ela passa até vir para a igreja. Você não sabe como às vezes é difícil a gente deixar os afazeres de casa. E às vezes a tribulação com o esposo, às vezes com a tribulação que passa dentro de casa. Muitas das vezes tem marido que não quer deixar a esposa vir nem para a igreja. E a gente olha para o outro e nós começamos a julgar. Para com isso! O nosso dever não é julgar. Existe Jesus Cristo para isso. Ele é o nosso juiz. E o homem quer julgar o próximo, esquecendo de olhar para si próprio. Muitas das vezes nós olhamos para o outro e julgamos o outro e esquecemos de olhar para nós. Aonde é que você está errando? Aonde é que você errou? Muitas das vezes nós queremos julgar o próximo. Vamos julgar nós mesmos. Vamos começar a julgar a nossa casa. Vamos começar a julgar os nós, o nosso lar, nossa vida. E passa para o seu vizinho, sabe o que? Ora. Se você não pode ajudar, ora. Porque você não sabe a tempestade de ninguém aqui. Vai estar aqui hoje ouvindo isso, mas eu vou ter que falar do jeito que Jesus está mandando. Porque insistir não é fácil. Aleluia. Às vezes tem pessoas que estão numa tribulação, numa luta tão grande, tão adversa, que já está cansado. É igual aquele barco, igual aquela tempestade naquele barco, onde Jesus estava dormindo. E nós olhávamos ali, os discípulos olhavam de um lado para o outro. Cadê Jesus? Jesus dormiu.
foi insistente, porque ela confiava no Deus que ela servia. Ela sabia como aquele juiz era. Ela sabia que ele não era um homem temente a Deus, ela sabia. Mas ela insistiu. Importante é você orar. O importante é você clamar. O importante é você adorar. O importante é você clamar o Todo-Poderoso que pode resolver o seu problema. Nós colocamos muito a nossa confiança em A e B, e esquecendo que só Jesus pode nos socorrer. Esquecendo que só Jesus pode abrir a porta que está fechada. Só Jesus pode entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nos nossos filhos. Só Jesus. E muitas das vezes nós olhamos o problema, a dificuldade e falamos, não, vou parar aqui no meio do caminho. Mas você já se perguntou se Jesus quer que você pare no meio do caminho? Você já se perguntou? Aleluia, eu vou ter que falar. Às vezes tem pessoas que traziam foto para orar, trazia roupa para apresentar. Aí no decorrer das lutas, das provas, começou a olhar para aquela foto que trazia para a igreja. Eu não vou levar mais não, porque eu já levei demais e não virou nada. Aquela roupa que trazia daquele ente querido ali para poder Jesus fazer alguma coisa, não trouxe mais. Aleluia. Mas o dever é de insistir, é de continuar. Independente se você olha e não está vendo nada, o Senhor ele vai te testar até onde Ele querer. Ele vai fazer com você até onde Ele querer. E quando o Senhor tem algo para fazer na vida de alguém, Jesus ele tem a maneira dele trabalhar. Ele tem a forma dele trabalhar. A forma de Jesus trabalhar não é a minha, não é a sua. Não é a minha e nem a sua. Eu vou contar um testemunho. O meu pai, ele era alcoólatra. E Jesus fez inúmeras promessas para o meu pai. Só que o meu pai não quis Jesus. Meu pai não quis. Por quê? Porque quem tem problema de vícios é difícil largar o vício para servir Jesus. E o meu pai não quis. Só que o meu pai às vezes ele vinha na igreja, visitava, aceitou Jesus inúmeras vezes, só que nunca ficava firme. E a gente fazia culto no lar, a gente fazia oração na casa da minha mãe, era culto, era oração, e meu pai não queria Jesus. Só que chegou um dia que Jesus marcou encontro com meu pai. Na onde viveu? Lá na UTI de Sertãozinho. Só que nesse encontro que Jesus marcou com meu pai, o meu pai não voltou mais. Já faz 3 anos que meu pai faleceu. Aleluia. E quem teve que fazer o apelo para o pai? Eu tive que fazer o apelo para o meu pai lá em Sertãozinho, na UTI. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela vez, todas as vezes que ele veio na igreja, que ele aceitou Jesus e não permaneceu, ele aceitou Jesus de coração lá, sem poder falar. Somente apertou minha mão com sinal de confirmação. Sabe quem teve que orar para o meu pai? Eu. Não tinha ninguém lá não. Não tinha obreira, não tinha pastor, não tinha pastora, não tinha missionário, não tinha ninguém. Foi eu que fiz o apelo para o meu pai. Eu que fiz o nome dele ser escrito no livro da vida. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é para todo mundo. Aleluia. E quando o Senhor tem algo na nossa vida, eu já falei isso aqui e torno a falar de novo, ou vai pelo amor ou vai pela dor. E se Jesus vê que não quer, Jesus leva. Faz 3 anos, esse ano no mês de novembro, que meu pai faleceu. Mas era uma tribulação na casa da minha mãe, até mesmo para vir para a igreja. Quantas vezes ela vinha para a igreja aqui, ou em outros ministérios que nós fomos, e era uma briga. Se chegava tarde, ele ficava lá na esquina com o cabo de vassoura esperando. Às vezes ela chegava, ele estava de trás do portão com a luz apagada esperando ela entrar. Aleluia. Eu morava numa rua, eu tinha que levar ela primeiro na casa dela para depois eu ir embora. Por quê? Porque o único que ele respeitava era eu. Aleluia. E muitas das vezes tem pessoa que julga um outro, não sabe o problema da irmã que está passando do lado. Aleluia. Às vezes vem pedir socorro. Por quê? Porque ninguém sabe o problema de ninguém. Se você não pode ajudar, meu irmão, ora. Intercede pelas irmãs que estão do seu lado. É difícil
incrível, né? Que às vezes a gente tem vizinho e acha que vizinho não está olhando a sua vida, né? Você que pensa. Ele sabe a hora que você chega, ele sabe a hora que você sai, ele sabe às vezes as brigas que você tem dentro de casa. Então por isso que eu falo, a gente tem que consertar a nossa casa. E quantas vezes vizinho ajudou eu e minha mãe socorreu meu pai? Às vezes ele dava surto, ele fazia igual aquele homem fez lá no mercado da Copercana. O meu pai ficava louco dentro de casa. Uma vez tiveram que chamar a irmã Maria, eu era nova convertida. A irmã Maria foi lá na minha casa, na casa da minha mãe, orar pelo meu pai. O meu pai passava 4 dias sem dormir. Levava para a Santa Casa, dopava ele de todo remédio, ele não dormia. Uma vez eu cheguei lá, ele já estava uns 5 dias sem dormir. Eu era nova convertida, não sabia fazer nada, só orava e louvava. Era isso que eu fazia na igreja. Cheguei lá, meu pai estava louco, andando, batendo nas paredes. Ele ficava na parte dos doidos, onde que surta fica lá na Santa Casa. Tem uma grade e fecha ali, fica fechado, para não sair. E meu pai ficava batendo sobre as paredes. Entrei lá, minha mãe tinha que ir embora. E eu sozinha. Sabe o que eu fiz? Eu sentei numa cadeira e ele batendo a cabeça na parede, topado. E ele não dormia. Sabe o que eu fiz? O Senhor me deu um louvor da Damares. E ali eu comecei a adorar. Comecei a louvar. Ele pegou e falou assim para mim: eu quero dormir. Meu irmão, ele já estava dopado. Ele não conseguia dormir. Eu comecei a louvar ali, só eu e ele. As mulheres para limpar lá morria de medo. Morria de medo de ir lá onde meu pai estava até para limpar. Porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí eu falei para ele: você quer dormir? Ele falou: eu quero. E eu louvando, peguei a mão dele, fui, levei ele para a cama, coloquei ele na cama lá, da onde que ele estava. Ele deitou e dormiu. Aí você me fala: quem foi que fez ele dormir? Foi o remédio? Se você não tiver fé, meu amado, você não vai conseguir vencer. Se você não tiver fé no Deus que você serve, não precisa você ser obreiro, não precisa você estar com o microfone na mão. Você tem que ter fé no Deus que você serve. Você tem que ter fé no Deus que você vem buscar na igreja, que você diz que serve. Você tem que ter fé nele. E ali ele dormiu. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, ele conseguiu dormir. Ela falou: o que você fez? Eu falei: nada, eu só louvei. Eu fiz o que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa. Aí ela falou assim: então tá bom. Peguei e fui embora. Quando foi de noite, no horário da visita, eu cheguei lá, era umas 7h30. O meu pai normal, como se nada tivesse acontecido. Ele já fazia mais de dia sem dormir. Cheguei lá, ele estava tomando banho, cabelo penteado, barba feita, tinha comida e pedindo para ir embora. Aí quem explica essas coisas? Ninguém explica, né? É porque às vezes as pessoas julgam quem está na frente, olha, fala: não está preparado. Não, aquela ali não está preparada, não sabe nem isso aqui, ó, que a pessoa já passou na vida. Então Deus levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele não pede a opinião de ninguém. Aleluia. O lindo de Jesus é que Ele não pede a opinião de ninguém, porque Ele sabe que todo mundo está aqui pela misericórdia. E se não fosse a misericórdia de Jesus, nós não estaríamos aqui. E mesmo meu pai passando por tudo isso, meu pai só aceitou Jesus quando ele estava morrendo. E eu falei para ele: você vai aceitar Jesus? E ele só mexia com a mão. Eu falei: pai, você tem que aceitar Jesus para ter o nome escrito no livro da vida, porque você não vai voltar mais para casa. Mas irmão, você foi tão duro assim? Fui, porque Jesus já tinha falado para mim que ele não ia voltar mesmo. Jesus tinha falado para mim que ele não ia voltar mais. E eu sabia que ele ia morrer. E o meu maior medo era que ele morresse. Mas eu já sabia, Jesus fala com a gente. Aí tem gente que fala: ai, Jesus fala, Jesus fala. Jesus fala. E quando Jesus fala com a gente, não é ninguém entende que Jesus fala com a gente. E eu sabia que ele ia morrer. Foi eu e minha cunhada que cuidou do velório. Foi eu e minha cunhada que foi visitar ele na UTI, porque minha mãe não podia ir. Foi eu e minha cunhada que cuidou de tudo. E Jesus falou para mim: é você que vai cuidar de tudo. E foi eu que cuidei de tudo. Tudo do velório, de visitar meu pai.
órgãos dele foi eu. Eu que assinei, eu que fui responsável. Então são responsabilidades que não tem como falar não. Aí Jesus fala para você, se prepara, e você fica dormindo. Não entende? Jesus está falando, se prepara. Eu só estou te dando alerta, se prepara. Porque na hora que a tempestade vir, quem é que vai te socorrer? Então quando aconteceu, eu falei, pronto, sou eu que vou ter que ficar na frente. E exatamente isso aconteceu. Ainda bem que eu tinha minha cunhada para me levar. A minha cunhada me levava, meu irmão estava trabalhando e eu tive que resolver tudo. E ainda tive que ir lá no necrotério para liberar o corpo dele. E vi o corpo do meu pai cortado por causa da doação de órgão. Aí você olha e fala, um filho, né? Um filho tem que fazer isso, mas é mais que obrigação de um filho fazer para o pai e para uma mãe. E tem filhos que não agradam, né? Não tem coragem de falar eu te amo para sua mãe e para o seu pai. Não tem coragem de abraçar sua mãe. Não tem coragem de agradecer pelas orações que ela faz, pelas noites que ela passa chorando por você, fazendo campanha por você, clamando por você. Tem pessoas aqui que estão só aqui por causa da oração da mãe. Se não fosse a oração da mãe, nem aqui não está. E muitas das vezes não tem coragem de ligar e falar, mãe, eu te amo. Não precisa ligar não. Hoje tem WhatsApp e as mães que sabem mexer, você sabe como mandar. Mãe, eu te amo, uma mensagem. É tão fácil, né? É tão fácil, mas muitas das vezes nós não damos valor, porque às vezes a mãe briga, a mãe reclama com a gente, a mãe pega no pé, aí a gente olha e fala assim, mas a minha mãe pega tanto no meu pé, é porque ela quer o bem de vocês. Aleluia. Mãe nenhuma quer ver o filho sofrendo. Não tem mãe nem pai que quer ver seu filho sofrendo. Ah, meu Deus, o Senhor mudou tudo que eu tinha lido para falar, mas Jesus sabe do que Ele está falando. Ah, mas irmã, a minha mãe é tão chata para mim. Dá o amor que ela merece. Abraça a sua mãe. Beija a sua mãe enquanto você tem. Hoje eu não tenho mais meu pai, mas o que eu pude fazer por ele eu fiz. Eu fiz tudo que eu podia fazer pelo meu pai. Eu fiz culto, abri um ponto de pregação dentro da casa da minha mãe só para ver meu pai salvo. E meu pai não quis Jesus. Só que na hora mais difícil, na hora que ele estava para morrer, a minha alegria é saber que o nome dele foi escrito no livro da vida. E a maior certeza que eu tenho foi a expressão do rosto dele de morto. Porque até a moça, a médica do necrotério, ela falou assim, eu nunca vi um morto ficar tão feliz desse jeito. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, é porque ele está comigo, aleluia. Aí como uma pessoa que vive a vida toda fazendo coisa errada, ainda tem a oportunidade de aceitar Jesus. E se tem pessoas que morrem que não tem nem tempo de falar de Jesus? E se Jesus chega para uma pessoa e infarta, ele morre, e não tem tempo de receber Jesus na vida? Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando. Faça um conselho com Jesus. Aproveita a oportunidade que Ele te dá de você consertar com Ele. Não quer dizer, igual o irmão falou, que a sua luta, que a sua prova vai acabar, não. Mas aproveita a oportunidade que você tem. Se até hoje você estava meio torto com Jesus, conserta com Ele, porque você não sabe o dia nem a hora. E quando chegar o dia, a sua hora, não vai ter ninguém da igreja ali para poder te socorrer, não. Aleluia, glória. Agradeça a Deus se tiver alguém que possa orar por você. Mas na hora que você morrer, é só você e Ele. É você e Ele. Não tem para onde você correr. Aleluia. E o que será de você quando Jesus te voltar para você? Eu não sei para que Jesus está mandando eu falar isso. Mas às vezes o inimigo pode ter armado um laço para você. E às vezes você sair daqui para fora, você pode cair morto aí. Não precisa você vir aqui na frente não. Você tem que se arrepender aqui dentro. Ele conhece aqui dentro de você. Não precisa mostrar para ninguém que você está arrependido das coisas erradas que você tem feito. Porque não adianta a gente vir aqui na frente e mostrar para a igreja que está voltando, que está consertando, que está unindo, e Jesus está vendo seu coração e
estou te dando. Aleluia. Aproveita as últimas oportunidades que eu estou te dando. Porque na hora que a tempestade chegar na sua vida, não vai ter para onde você correr, a não ser para os braços dele. Aleluia. E olha lá se der tempo de você achar uma igreja aberta nesse dia. Olha lá. Se não for um dia que não tem culto aqui. Aleluia. O Senhor está mandando eu te dizer dessa maneira. E é só até aqui. Amém? Eu quero que a igreja se põe de pé e vamos orar.